Antes da criação, antes do primeiro pecado, o reino celestial se enchia de milhões de anjos, cada um com seu propósito e hierarquia. Entre eles, brilhava um que se destacava acima de todos: Lúcifer, o portador da luz. Mas esse mesmo ser, o mais próximo da glória divina, seria o que traria o pecado e a escuridão ao mundo, desafiando a ordem celestial e mudando o destino do universo para sempre. Anjos caídos. O céu sempre tinha sido um lugar de harmonia. Os anjos, seres incríveis, poderosos, com suas asas resplandecentes e sua pureza infinita, serviam sem questionar, movendo-se na morada de Deus. Mas nos cantos mais escondidos desse reino celestial, uma sombra começou a se formar. Lúcifer, o mais belo dos anjos, o portador da luz, começou a semear uma semente perigosa. Estava sentado, não no trono de Deus, mas em uma zona alta do palácio celestial, rodeado daqueles que, como ele, sentiam o crescente incômodo. O céu, pensava, tinha sido perfeito, sim, mas perfeito em seu serviço cego a Deus. Cada palavra de sua voz e cada ação de seu ser estava dedicada a uma causa que nunca questionavam: a ordem, a justiça, a paz. Mas e a liberdade? Onde estava a verdadeira liberdade em tudo isso? Lúcifer era um ser imenso. Sua luz era tão brilhante que até os próprios céus pareciam eclipsar-se ao seu lado. Mas seu coração, antes cheio de gratidão, agora se enchia de amargura. Sentia-se preso, como uma estrela em uma órbita fixa, incapaz de alcançar o que realmente desejava. A liberdade, a autonomia, a independência da vontade. Por que deveríamos seguir cegamente um mandato divino que não escolhemos? Sussurrava em voz baixa àqueles que o seguiam, aqueles que compartilhavam seu sentimento de insatisfação. Que diferença há entre ser escravos da perfeição de Deus ou ser livres para forjar nosso próprio destino? Por que não podemos ser nossos próprios deuses? Ao seu lado estavam os anjos que o seguiam, aqueles que viam o mesmo que ele, aqueles que começavam a questionar o plano divino. Azazel, um anjo de grande sabedoria e estrategista habilidoso, foi o primeiro a dar o passo rumo à desobediência. O que você diz faz sentido, disse, olhando para Lúcifer com uma mistura de respeito e temor. Mas há algo que devemos considerar. Os leais a Deus não são tolos. Se agirmos de imediato, vão nos descobrir. Lúcifer apoiou-se em sua cadeira de cristal, seu olhar fixo no horizonte onde as estrelas cintilavam. Não importa se nos descobrem, respondeu com uma voz suave, mas carregada de determinação. O que importa é que temos o poder de mudar as regras. Deus não é um Deus de verdade, é um tirano. E eu não posso ficar de braços cruzados, vendo como o céu se consome em sua ordem inquebrantável. Os anjos olhavam entre si, compartilhando olhares furtivos, alguns deles dispostos a seguir Lúcifer, outros ainda cheios de dúvidas. Mas a semente já tinha sido plantada. O desejo de mudar, de desafiar, crescia em seus corações como uma tormenta silenciosa. A primeira etapa do plano começou em segredo. Lúcifer começou a convocar os anjos mais próximos, aqueles que ainda não estavam tão profundamente enraizados no serviço a Deus. Aos poucos, foram se somando mais e a conspiração cresceu em silêncio. Ninguém sabia exatamente o que Lúcifer pensava, mas todos sabiam que algo estava para acontecer. Se chegarmos a ser descobertos antes do tempo, o céu inteiro se levantará contra nós. Disse Belial, outro anjo, um dos mais cautelosos do grupo. A guerra será nossa condenação. Lúcifer levantou a mão, pedindo silêncio. Não será uma guerra, Belial. Será uma mudança, algo que nem sequer Deus poderá deter.
Nós controlaremos a luz, controlaremos as estrelas, e então seremos livres. O resto dos anjos assentiu, embora alguns ainda mantivessem a cautela em seus olhos. Não era uma guerra que eles buscavam, mas uma revolução. Mas quem se atreveria a desafiar Deus diretamente? Naquela noite, enquanto os céus brilhavam intensamente sobre o céu, Lúcifer começou a traçar as primeiras linhas do plano. Cada palavra que falava a seus seguidores estava impregnada de promessas de poder, de liberdade, de uma vida na qual cada um pudesse seguir sua vontade. Prometeu que se conseguissem ter sucesso, seriam mais que anjos. Seriam deuses. No entanto, a pressão da rebelião começava a pesar sobre ele. Sabia que Deus não permitiria que seu reino fosse desafiado tão facilmente. Os anjos leais estavam observando e alguns deles começavam a notar as pequenas mudanças no comportamento de seus companheiros. Os olhares furtivos, os sussurros, as palavras carregadas de dúvidas. Entre os anjos leais, um se destacava. Miguel, o líder das hostes celestiais, que apesar de seu amor por Lúcifer, não podia permitir-se segui-lo em sua queda. Foi ele quem começou a suspeitar da crescente tensão, dos murmúrios e do brilho malicioso nos olhos de alguns de seus companheiros. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores do Palácio Celestial, Miguel encontrou-se com Gabriel, o anjo da revelação. "Você notou algo estranho?" perguntou-lhe Miguel, sua voz grave e preocupada. Gabriel franziu a testa. "Sim, algo está acontecendo. Alguns de nossos irmãos já não são os mesmos. Mas não há provas, só um sentimento." Miguel assentiu, sabendo que algo grande estava para acontecer. A rebelião de Lúcifer não será algo pequeno. Precisamos estar preparados. Mas a ameaça ainda não era clara para todos os anjos leais. Muitos se agarravam à crença de que a ordem divina nunca poderia ser questionada. No entanto, para os anjos caídos, o momento estava próximo. A contagem regressiva para a rebelião havia começado. A tensão aumentava no céu. Os anjos leais continuavam cumprindo seus deveres, sem suspeitar da trama que estava sendo gestada nas sombras. E no coração da rebelião, Lúcifer, com um sorriso amargo, sabia que a guerra pelo céu já havia começado, embora ninguém soubesse ainda. O fim do céu perfeito estava próximo, e não seria um evento que chegaria com estrondo. Seria um sussurro, uma mudança de poder que passaria despercebida até que já fosse tarde demais. Lúcifer sabia que, embora a batalha fosse difícil, o mundo celestial nunca voltaria a ser o mesmo. A rebelião estava em marcha. Capítulo 2. A rebelião. O céu estava em tensão e seu caos era inevitável. O que havia começado como uma dúvida, como um sussurro de insatisfação, agora era um clamor ensurdecedor de rebelião. Lúcifer, o mais brilhante dos anjos, havia dado o passo que muitos de seus seguidores haviam esperado em silêncio. Não era apenas um pequeno grupo que o seguia, nem os poucos que haviam se atrevido a duvidar. Não, eram legiões de anjos, milhares, talvez mais, os que confiavam em sua visão. A quarta parte do exército celestial, a proporção dos anjos que, cansados da submissão cega à vontade de Deus, haviam se levantado junto a ele, decididos a desafiar a autoridade divina. Lúcifer não estava sozinho. Ao seu lado, os mais poderosos dos anjos caídos, Astaroth, Asmodeu, Belial e muitos outros que haviam sido tocados por sua mensagem de libertação e poder, formavam o núcleo da rebelião. Mas por trás deles, como uma maré crescente, levantava-se o verdadeiro exército. Uma multidão de anjos que haviam se sentido oprimidos, ignorados e manipulados pelo sistema divino. "Nós não somos poucos", disse Lúcifer a seus seguidores no momento em que tudo começou. "Somos muitos.
Os anjos que me seguem não são uma anomalia. Somos o despertar de um céu que precisa ser libertado. Olhem ao seu redor. Quantos somos? Não estamos sozinhos nisso. O céu inteiro está conosco. O exército rebelde de Lúcifer, formado por aqueles que confiavam em sua visão, era vasto. Havia anjos que haviam sido guerreiros, mas também havia curadores, conselheiros e guardiões dos segredos mais profundos do céu. Cada um deles havia encontrado nas palavras de Lúcifer uma justificativa para suas próprias dúvidas. E o que no começo foi um pequeno murmúrio, logo se transformou em um grito coletivo que sacudiu os alicerces do reino celestial. Astaroth, sempre o estrategista, havia sido um dos primeiros a vislumbrar o alcance da rebelião. Lúcifer tem razão, disse a seus companheiros, enquanto observava o exército que se levantava. Não é apenas um movimento de desobediência, é uma necessidade profunda, o desejo de sermos livres das correntes invisíveis que Deus nos colocou. Nós, os anjos caídos, somos muitos e juntos tomaremos o céu. Asmodeu, o mais temível dos anjos caídos, e Belial, o mais astuto, também sabiam que não era uma luta que seria travada apenas com espadas, mas com uma vontade de ferro. Cada anjo que se unisse à rebelião não apenas aportava sua força, mas também seu fervor e convicção. Estavam lutando não apenas pelo controle do céu, mas pelo direito de decidir seu próprio destino. A batalha começou de forma inesperada. Não houve aviso. Não houve sinais visíveis além do estremecimento do céu. Quando Lúcifer lançou seu primeiro grito de guerra, o exército rebelde se lançou ao ataque. Os anjos seguidores de Lúcifer, de todas as formas e tamanhos, desceram como uma maré de escuridão. O céu, em vez de resplandecer com a luz divina, agora estava coberto por uma sombra, como se o próprio sol tivesse sido eclipsado pelo exército rebelde. Cada anjo que caía sob a influência de Lúcifer trazia consigo a promessa de algo maior. A rebelião não era apenas um ato de desobediência, era uma revolução. A quarta parte do exército celestial havia respondido ao chamado. Esses anjos não se limitavam a lutar. Lutavam com a certeza de que estavam fazendo o correto, com a segurança de que a liberdade só poderia ser alcançada mediante a ruptura da ordem divina. Já não eram os fiéis servos de Deus, eram os filhos da liberdade. No outro lado, os anjos leais, liderados por Miguel, começaram a organizar a defesa do céu. Miguel sabia que essa batalha seria a mais difícil de todas, e não apenas porque Lúcifer era poderoso, mas porque os rebeldes eram muitos. A divisão era tão grande que quase se podia sentir o céu se quebrando ao meio. "Preparem-se, não deixaremos que o céu caia", gritou Miguel, sua voz ressoando por todo o reino celestial. Mas em seu peito, seu coração se oprimia. Não estava lutando apenas contra Lúcifer. Estava lutando contra a vontade de milhares de anjos que haviam decidido segui-lo. Cada um deles havia sido seu companheiro, seu irmão no céu, mas agora haviam se transformado em inimigos. A batalha que se seguiu foi brutal. Os anjos caídos, com sua fúria e sua determinação, atacaram com uma ferocidade indescritível. Os primeiros a se lançarem foram Astaroth e Asmodeu, seguidos pelos demais, todos armados com espadas forjadas na própria escuridão. À medida que as forças rebeldes avançavam, a luz dos anjos leais começava a ceder, obscurecida pela maré de sombras. Os anjos caídos, muito mais numerosos do que os leais haviam imaginado, atacavam com uma precisão calculada, como se tudo estivesse perfeitamente planejado. Não apenas lutavam no ar, mas se infiltravam em cada canto do céu, atacando as bases celestiais mais importantes, despojando o céu de seu brilho.
Miguel e seus anjos lutavam com valentia, mas não podiam evitar ver como as fileiras dos rebeldes cresciam mais e mais. Cada queda, cada ferido, parecia multiplicar-se por 10. À medida que os anjos caídos avançavam, os leais perdiam terreno. A guerra havia se desencadeado por completo. Finalmente, Lúcifer, com um sorriso amargo, enfrentou Miguel. Os dois líderes da batalha, o anjo da luz e o anjo da escuridão, encontraram-se face a face no coração do céu. A tensão entre eles era palpável. A batalha pela alma do céu não era travada apenas com espadas, mas com as forças da vontade e da traição. Por que faz isso, Lúcifer? Perguntou Miguel, sua espada brilhando com a luz da justiça. Por que abandonar tudo o que conhece por esta rebelião? Você não pode vencer. A verdade de Deus é inquebrantável. Lúcifer sorriu com suficiência. A verdade de Deus é uma mentira, Miguel. Ele nos deu um céu que não é nosso. Por que continuar sendo escravos de um ser que nunca confiou em nós? Eu luto pela liberdade, e você, meu irmão, só luta pelo que sempre lhe foi dado. Mas nós, os caídos, somos muitos. E nossa vontade é mais forte que qualquer trono celestial. Miguel levantou sua espada, preparado para enfrentar seu irmão. A luz da criação brilhava em seu aço, mas a sombra da rebelião também o rodeava. A luta estava prestes a alcançar seu ponto culminante, e embora os anjos caídos ainda avançassem com fúria, o confronto entre os dois maiores dos anjos estava prestes a decidir o destino de todo o céu. A guerra acabava de começar, e ainda restava muito por decidir. Mas havia algo claro. Lúcifer não estava sozinho, e os anjos caídos eram mais do que o céu jamais havia imaginado. A luta pelo céu seria feroz, e o preço da rebelião seria a própria alma dos céus. Miguel, com a espada de luz resplandecendo em sua mão, olhou para Lúcifer e seus seguidores caídos, derrotados e humilhados. Sem um vestígio de misericórdia, levantou sua mão e, com um gesto cortante, os lançou ao abismo do inferno. As correntes divinas que os envolviam os afundaram na escuridão eterna, selando seu destino. Que a perdição seja seu castigo eterno, disse Miguel com voz firme, enquanto os anjos caídos caíam em direção à sua nova morada, um reino de sombras e tormento. Com sua vitória, o céu voltava à calma, embora seu equilíbrio nunca mais fosse o mesmo. Capítulo 4. O Inferno. A queda foi mais que uma derrota física. Foi um rasgo cósmico, uma ruptura com a luz, uma transição brutal da glória celestial para a escuridão mais absoluta. O céu já não existia para Lúcifer, nem para os anjos caídos que o seguiram. E o que antes havia sido seu lar, agora era apenas uma lembrança distante, uma miragem do que alguma vez conheceram. A rebelião havia fracassado, mas o preço da derrota havia sido tão grande quanto a própria luta. Agora, em vez das estrelas brilhando sobre eles, a escuridão se erguia, vazia e desolada. A queda de Lúcifer e da quarta parte do exército celestial não foi suave. O abismo engoliu suas asas, sua luz e tudo o que alguma vez foi sua identidade. O céu se fechou sobre eles como uma porta selada para sempre, e agora só restava o inferno, um reino onde a luz nunca chegaria. O inferno era um lugar sem nome, sem forma definida nos antigos planos, mas sua natureza era clara, um vazio sem fim, onde os ecos do sofrimento ressoavam como sussurros distantes. A terra estava seca, estéril, e o ar estava carregado de um peso insuportável, uma pressão que parecia vir das próprias entranhas do cosmos. Mas Lúcifer não estava disposto a ceder ao nada. Não, em seu coração ardia uma chama ainda mais forte do que antes. A vontade de reconstruir, de transformar esse abismo em um reino que pudesse chamar de seu.
Um reino onde ele e todos os que o seguiram pudessem governar sem as correntes de um Deus que já não existia para eles. Lúcifer observou o vasto deserto de sombras que se estendia diante dele. A terra tremia sob seus pés e um eco distante, quase inaudível, parecia chamar seu nome. Era o som das almas perdidas, daqueles que não tinham a sorte de ser como os anjos caídos. Eles, os caídos, os escolhidos de Lúcifer, agora caminhavam em um lugar onde não havia esperança, nem redenção. Só existia a eternidade do tormento. Este é o nosso novo lar, murmurou Lúcifer, sua voz grave ressoando na escuridão. O céu nos despojou de tudo, mas aqui, neste vazio, começaremos de novo. Este será o nosso reino, um reino de escuridão e poder, e nenhum daqueles que nos rejeitam poderá nos impedir. Ao seu lado, Astaroth, um dos mais leais seguidores de Lúcifer, observava com olhos ardentes. Não estamos aqui para ser escravos da escuridão, meu senhor, disse Astaroth, suas asas negras se estendendo como uma sombra sobre a terra árida. Este lugar está destinado a ser nosso, e aqueles que seguirem Lúcifer não conhecerão a derrota, não enquanto ainda restar fogo em nossos corações. Lúcifer assentiu lentamente. Correto. O inferno será a forja da nossa força. Mas antes que possamos reivindicar o que nos pertence, devemos enfrentar nossas próprias sombras. Com essas palavras, Lúcifer olhou para o horizonte. O inferno não era apenas um lugar de sofrimento. Era um espelho escuro, onde as almas caídas teriam que enfrentar seus próprios demônios. Para alguns, isso significava o arrependimento de sua rebelião. Para outros, significava o confronto com a culpa e a dor de sua própria queda. Os anjos caídos, agora privados de sua luz celestial, começavam a se adaptar ao seu novo ambiente. Mas a transição não era fácil. A escuridão de seu novo lar não só os estava afastando da luz de Deus, mas também de si mesmos. O inferno, embora vazio em sua superfície, era um lugar cheio de tormentos internos. As asas dos anjos caídos já não brilhavam com a pureza que antes tinham. Agora eram asas sombrias, corroídas pela dúvida e pela dor. À medida que caminhavam pelo deserto de fogo e enxofre, alguns deles paravam, olhando para o vazio com olhos perdidos, enfrentando a dura realidade de que o pecado que haviam cometido os havia levado a um lugar onde não havia volta atrás. No entanto, nem todos os anjos caídos se deixaram consumir pelo sofrimento. Lúcifer, com sua visão de um reino próprio, lhes ofereceu algo mais. Não lhes ofereceu redenção, nem consolo, nem sequer paz. Ofereceu-lhes poder, poder para forjar seu próprio destino, poder para desencadear a fúria do inferno sobre tudo o que conheciam. À medida que o tempo passava, o abismo foi se transformando em algo diferente. Um lugar de poder, um reino governado pela vontade indomável de Lúcifer. Enquanto isso, na distância do inferno, os primeiros sinais de transformação começaram a tomar forma. O inferno já não era apenas um abismo desolado. Era um lugar que respondia à vontade de Lúcifer. Onde antes havia vazio, agora havia fogo. Onde antes não havia forma, agora começavam a se erguer castelos de sombra, forjados com as mesmas chamas que haviam consumido os anjos caídos. As passagens entre as cavernas infernais se abriam como fendas no solo, e à medida que Lúcifer expandia seu domínio, a escuridão começava a tomar uma forma mais estruturada, mais organizada. Mas no mais profundo de seu ser, Lúcifer sabia que ainda não havia terminado. A queda era apenas o princípio. O inferno poderia ser sua morada, mas não seria suficiente para ele. Queria mais. Queria que o inferno não fosse apenas um refúgio, mas uma fortaleza, um reino que pudesse desafiar qualquer outra criação.
Enquanto Lúcifer refletia sobre sua queda, as marcas de seu reinado começavam a se formar no inferno. A terra ainda era árida, mas o solo tremia com a promessa do que viria. Os anjos caídos se reuniam ao seu redor, uns em silêncio, outros com o olhar fixo, mas todos compartilhando o mesmo sentimento. A luta não havia terminado, apenas havia começado em um novo cenário. Em suas mãos, Lúcifer sustentava a chave para o futuro. Não era a espada com a qual havia lutado no céu, nem a glória que alguma vez havia tido. Era sua vontade indomável, seu desafio a tudo o que conhecia. O inferno, em sua forma primitiva, ainda era uma escuridão vazia, mas com o tempo seria o reino de Lúcifer, um reino que poderia desafiar o próprio céu. Mas essa vitória ainda estava por chegar. No horizonte escuro do inferno, onde a luz nunca brilharia, Lúcifer sabia que tinha muito trabalho pela frente. Sua queda não havia sido um final, mas o princípio de algo muito maior, e seu reino, forjado nas sombras, se ergueria para desafiar a própria ordem do universo. O inferno será nosso império, sussurrou Lúcifer para si mesmo, enquanto as chamas começavam a dançar ao seu redor, iluminando seu rosto marcado pela escuridão. E daqui, deste abismo, construiremos nossa vingança. Capítulo 5. A vingança. O inferno, a nova morada de Lúcifer, já não era o abismo vazio que havia sido em seus primeiros dias após a queda. Agora, sob seu domínio, havia tomado forma e substância. Seu reino escuro, forjado nas entranhas da desolação, se estendia cada vez mais, uma fortaleza que desafiava a própria natureza do universo. Os castelos de sombra se erguiam e as chamas infernais dançavam com um ardor nunca antes visto. Mas apesar da imponente magnitude de seu domínio, Lúcifer sentia que sua vingança ainda não estava completa. A queda do céu era apenas o princípio. O verdadeiro objetivo de sua raiva e sua malícia ainda estava por ser cumprido. Em seu trono escuro, Lúcifer meditava sobre seu destino. Havia sofrido um golpe profundo, uma ferida em seu orgulho e sua ambição. Deus, o Criador do universo, o havia rejeitado e o havia lançado ao abismo. Agora, com o inferno como seu domínio, Lúcifer desejava algo mais do que simples tormentos. Queria destruir a própria criação, queria corromper o que Deus havia feito perfeito. E em sua mente não havia nada mais valioso do que o que Deus havia criado à sua imagem: a humanidade. Lúcifer levantou a cabeça, seus olhos resplandecendo com um brilho escuro e malicioso. Sabia que a humanidade era a joia da criação divina, o reflexo do amor e da perfeição de Deus. Mas, em vez de adorá-la, ele desejava manchá-la, destruí-la, torcê-la até que se transformasse em algo irreconhecível. Para ele, a humanidade representava tudo o que Deus havia tentado fazer corretamente, e por isso seria o alvo de sua vingança eterna. Com um gesto de sua mão, a atmosfera no inferno se tensionou. Um brilho sombrio encheu a sala de seu trono, e a presença de seus seguidores mais leais, os anjos caídos, se fez sentir. Aqueles que haviam caído junto com ele, e que agora o serviam com uma lealdade sombria, sabiam que seu líder havia decidido qual seria seu próximo passo em sua luta contra o céu e a criação de Deus. Escutem-me, meus fiéis, disse Lúcifer, sua voz ressoando nas paredes de seu reino. A queda não foi suficiente. O céu não será nosso objetivo, porque já não nos pertence. Mas há algo em que Deus colocou toda a sua esperança: a humanidade. Os humanos são a joia da criação, a obra-prima de seu amor. E é ali, em seu mundo, onde devemos agir. Devemos corrompê-los, destruir sua pureza, arrastá-los para a escuridão. Só quando caírem no pecado, quando perderem tudo o que os torna dignos da graça de Deus, então teremos vencido. A criação de Deus se desintegrará. Os anjos caídos reunidos na escuridão escutavam com atenção. Astarote, Asmodeu, Belial e outros anjos caídos de alta hierarquia avançaram,
seus olhos ardendo com o mesmo desejo de vingança. Eles sabiam que a tarefa que Lúcifer lhes confiava não era apenas uma missão, mas uma causa. A humanidade representava o último vestígio da perfeição divina, e eles deviam destruí-la. "Como procederemos, meu senhor?", perguntou Astaroth, com um sorriso astuto. "Que método utilizaremos para tentar esses humanos que parecem tão fracos, mas tão protegidos por seu Criador?" Lúcifer reclinou-se em seu trono, seu olhar fixo e profundo. "A tentação será nossa arma. Vamos seduzi-los com tudo o que desejam. Vamos mostrar-lhes o que não podem ter, o que não devem desejar, e através desses desejos, vamos arrastá-los para o pecado. Eles serão seu próprio inimigo. A humanidade tem aquilo que mais pesa para os humanos, o livre-arbítrio, e nós o utilizaremos contra eles." Asmodeu, o anjo da luxúria e do desejo, deu um passo à frente. "Eu me encarregarei da tentação dos prazeres carnais. Os humanos são fáceis de enganar quando se lhes oferece o que mais desejam. No momento em que cederem aos seus desejos mais sombrios, já não haverá volta atrás." Belial, o anjo da mentira e da astúcia, assentiu. "E eu lhes mostrarei as mentiras que desejam ouvir. Oferecerei promessas de poder, de controle sobre seu destino, e farei com que acreditem que não precisam de Deus para serem felizes. A mentira será a chave. Cada pecado que cometerem será justificado por seus próprios desejos." Lúcifer sorriu, satisfeito com seus seguidores. "Muito bem. Comecem na terra. Sejam astutos, sejam persuasivos. Sejam tudo o que os humanos desejam ser, mas nunca alcançam. Criem dúvidas em seu coração. Incitem-nos à avareza, à inveja, ao orgulho. Criem caos em seu mundo. Quanto mais profundamente caírem no pecado, mais perto estaremos de destruir o que Deus fez." Os anjos caídos se dispersaram, prontos para cumprir sua missão. Astarote, Asmodeu e Belial, junto com os demais, começaram sua descida à terra, levando consigo a corrupção, a escuridão e a maldade. A humanidade, que nunca havia estado preparada para enfrentar a tentação do inferno, logo seria vítima de sua própria fraqueza. A terra, um lugar de luz e esperança para muitos, logo conheceria a sombra dos anjos caídos. Cada canto do planeta seria tocado pelo pecado, cada coração humano provado pela tentação. Lúcifer sabia que, embora a guerra contra o céu parecesse ter terminado, a batalha pela alma da humanidade estava prestes a começar, e desta vez, não seria apenas o céu que cairia. Seria a própria criação, a própria humanidade, a joia de Deus, que desabaria sob o peso de seus próprios desejos. No inferno, Lúcifer observava de seu trono, sorrindo com uma satisfação sombria. O plano estava em marcha. O pecado e a perdição se desencadeariam sobre a humanidade, e com isso, a vingança de Lúcifer finalmente seria cumprida. Lúcifer e os anjos caídos, aqueles que um dia foram os seres mais próximos de Deus, agora se encontravam irremediavelmente transformados. Aqueles que haviam conhecido a luz celestial, a pureza infinita que havia adornado seu ser, tornaram-se a própria manifestação da escuridão. Já não restava vestígio da grandeza que um dia ostentaram. O céu, que havia sido seu lar, agora existia apenas como uma lembrança distante. Sua queda não apenas os havia despojado de seu lugar no reino celestial, mas os havia arrastado para um abismo de tormento e sofrimento, um lugar onde a luz jamais alcançaria. O inferno era seu novo lar, sua morada eterna, e ali começaram a formar um reino de pura maldade, forjado no fogo da vingança. O processo de transformação havia sido mais do que físico. À medida que desciam às profundezas do abismo, seus corpos, que um dia foram brilhantes e luminosos, se despojaram de seu resplendor angelical. Suas asas, antes brancas como a neve, tornaram-se negras, com penas quebradas e enegrecidas, como se a própria escuridão tivesse começado a consumir sua essência. Seus rostos, antes perfeitos e serenos, deformaram-se com o passar do tempo, transformando-se em máscaras de ódio e ressentimento. Os anjos caídos já não eram seres de luz.
mas sombras que refletiam a maldade que agora habitava seus corações. Lúcifer, o líder e aquele que havia forjado a rebelião, não era a mesma figura resplandecente que um dia deslumbrou os céus. A luz que emanava dele havia desaparecido, substituída por uma energia sombria que emanava como uma névoa espessa ao seu redor. Sua forma agora era a personificação da escuridão. Sua pele era pálida como a lua eclipsada, e seus olhos, antes brilhantes como estrelas, agora eram poços escuros e vazios. Cada um de seus seguidores havia se transformado à sua maneira, mas todos compartilhavam um destino comum, o de serem os senhores do inferno, governantes da escuridão eterna. A queda de Lúcifer não havia sido apenas física, mas havia marcado o princípio de uma nova existência. De ser o portador da luz, o mais próximo de Deus, havia se tornado o governante do abismo, o príncipe da escuridão. Cada um dos anjos que o seguiram, aqueles que o haviam acompanhado em seu desafio a Deus, compartilhavam essa transformação. Embora mantivessem fragmentos de sua antiga glória, a corrupção que havia invadido seus corações havia se impregnado em cada um deles, moldando-os nos novos senhores da maldade. Astaroth, o anjo da estratégia, havia sido um dos mais brilhantes no céu, conhecido por sua mente tática e sua habilidade de ver o futuro em termos de vitórias e derrotas. Mas agora, no inferno, sua mente seguia funcionando com a mesma astúcia, porém dirigida exclusivamente à destruição. Astaroth havia se tornado um mestre da manipulação, um estrategista do caos, que agora trabalhava não para alcançar a ordem, mas para semear a desordem absoluta em cada canto do universo. Sua figura antes resplandecente, agora estava envolta em sombras profundas, com olhos vermelhos como brasas ardentes. Asmodeu, o anjo da luxúria, havia sido um ser de grande beleza e encanto. Seu poder para seduzir e tentar os outros havia sido uma de suas maiores virtudes no céu. Mas essa mesma habilidade no inferno havia se tornado sua maior maldição. Já não seduzia com a beleza, mas com o pecado. Sua figura havia se distorcido, transformando-se em uma sombra que atraía as almas para sua perdição. Onde antes havia luz e desejo puro, agora só restava o vazio, a decadência e a indulgência nos desejos mais sombrios e perversos. Cada tentação que oferecia era uma armadilha mortal, uma que arrastava as almas para a escuridão eterna. Belial, o anjo da mentira e da traição, também havia se transformado em um ser completamente diferente. No céu, havia sido conhecido por sua habilidade de interpretar a verdade, mas agora, no inferno, sua única habilidade era a distorção da realidade. Sua boca, que antes pronunciava palavras de sabedoria, agora só sussurrava enganos e mentiras, mergulhando as almas em um mar de confusão. Seu poder residia em fazer com que as almas acreditassem no que não era, em inverter as percepções e alterar a verdade. Onde antes havia justiça, agora só restava o caos da desinformação. Juntos, Lúcifer, Astaroth, Asmodeu, Belial e os demais anjos caídos começaram a construir seu reino no inferno. O lugar que antes havia sido apenas um vazio de sombras e fogo, agora estava se tornando algo mais. Cada um dos anjos caídos havia começado a forjar sua própria parte deste novo império sombrio. Havia palácios de tormentas, castelos de fogo eterno e cavernas cheias de gritos de sofrimento. O inferno já não era apenas um lugar de castigo, mas um reino governado pela pura maldade, onde os desejos mais sombrios e as sombras mais profundas se materializavam. Lúcifer, sentado em seu trono de escuridão, olhava para seus seguidores e via neles uma extensão de si mesmo. Cada um dos anjos caídos refletia o que ele havia chegado a ser, uma entidade que havia transcendido a luz para abraçar a escuridão. Para ele, o inferno não era apenas um lugar para onde havia sido desterrado, mas um novo lar, um lugar onde ele e seus seguidores podiam governar à vontade, sem as restrições impostas pelo céu ou por Deus. O poder da maldade, da vingança e da liberdade absoluta havia se transformado em seu único objetivo. E o inferno havia se tornado o império que eles governariam para sempre. No entanto,
Embora Lúcifer tivesse encontrado um propósito na escuridão, algo ainda persistia no mais profundo de seu ser. Um vazio, um incômodo que o acompanhava desde sua queda. A eternidade do inferno, embora poderosa, não podia saciar o desejo insaciável de controle que havia se apoderado dele. Embora tivesse criado um reino de maldade, algo dentro dele seguia buscando a supremacia definitiva, não apenas sobre o inferno, mas sobre tudo o que havia existido na criação de Deus. O inferno, seu novo lar, não era apenas sua morada, mas seu reino de vingança. Aqui, na escuridão pura, Lúcifer e seus seguidores encontrariam sua maior força. E embora a criação de Deus tivesse sido corrompida, o espírito de Lúcifer seguia intacto. A pura maldade já não era apenas um conceito. Havia se tornado sua própria essência, e ele se erguia como seu líder eterno. Os anjos caídos, aqueles que um dia serviram a Deus, agora eram os senhores do outro lado, o lado da maldade, e nunca mais voltariam a ver a luz. Lúcifer, o mais brilhante dos anjos, o portador da luz, alguma vez foi a personificação da beleza celestial. Seu resplendor iluminava o céu, e sua presença era um símbolo da perfeição que Deus havia criado. A paz e a harmonia reinavam ao seu redor, e sua figura emanava serenidade e sabedoria. Era um ser cheio de graça, criado para refletir o divino em sua máxima expressão. Sua voz era doce e seu olhar profundo, capaz de atrair outros anjos para a luz. Em seu coração não havia nenhum ápice de escuridão, apenas luz pura. Era o embaixador da beleza da criação, aquele que brilhava com uma intensidade que até os demais anjos contemplavam com assombro. No entanto, em algum canto de seu ser, uma semente começou a germinar. Não era uma semente de luz, mas uma semente de desejo, de anseio por algo maior. Lúcifer desejava a autonomia, o controle absoluto, a liberdade para decidir por si mesmo, sem depender da vontade de Deus. Essa dúvida, que no início parecia inofensiva, começou a crescer e a alimentar-se de seu próprio orgulho. O amor a Deus, que antes era inquebrantável, começou a desmoronar sob o peso do desejo de ser mais, de querer alcançar o mesmo nível que o Criador. Foi então que Lúcifer e uma parte dos anjos caídos decidiram rebelar-se. Ao cair, a transformação foi profunda. A beleza que havia sido sua marca, sua luz celestial, desvaneceu-se. A pureza que antes o definia transformou-se em escuridão. O resplendor de seu ser foi substituído por uma sombra maligna que obscureceu sua essência. Lúcifer, que antes era a manifestação da luz, agora se converteu na própria representação da escuridão. As penas de suas asas, antes brancas e radiantes, enegreceram, como se a corrupção tivesse se espalhado por cada fibra de seu ser. Seu rosto, que alguma vez foi o mais belo do céu, agora se transformou em uma máscara de ira e ódio, uma figura que refletia tudo o que uma vez havia rejeitado: a rebelião, a vingança e o desejo de desfazer o que Deus havia criado. Essa mudança não afetou apenas Lúcifer, mas todos os anjos que o seguiram. Aqueles que haviam sido seus fiéis seguidores no céu, aqueles que haviam compartilhado sua visão de um céu mais livre, agora eram seus companheiros no abismo. Como ele, eles também sofreram uma transformação. Astarote, Asmodeu, Belial e os demais, que alguma vez foram seres de graça e beleza, tornaram-se sombras do passado, reflexos da maldade e da corrupção que os havia consumido. Cada um deles, embora ainda mantivesse alguns vestígios de sua forma angelical, transformou-se na antítese daquilo que uma vez representou: a paz, a luz e a beleza. À medida que o tempo passava no inferno, a escuridão os absorvia por completo. A maldade que Lúcifer havia começado a semear em seu coração espalhou-se por todos os anjos caídos. Já não desejavam apenas a liberdade da vontade, mas a própria maldade havia se instalado em seus corações, transformando-os em seres que não conheciam nem a paz nem o amor. A vingança tornou-se seu único objetivo. Havia algo profundamente irônico em sua existência. Aqueles que um dia refletiram a beleza da criação,
agora se tornaram o reflexo mais sombrio do caos e da destruição. Sua raiva contra Deus e sua criação transformou-se em um fogo eterno, um ódio implacável que queimava cada pensamento, cada ação. A terra do inferno tornou-se o cenário de sua decadência. Cada palácio que construíram em seu reino sombrio estava adornado não com a beleza celestial, mas com sua distorção. As chamas que ardiam por todo o reino não iluminavam com a pureza do amor divino, mas com uma luz cruel, vermelha e abrasadora. Os anjos caídos, que antes haviam sido seres de paz e harmonia, agora dominavam um reino de sofrimento e tormento, onde cada um deles se alimentava do desespero e da dor. A beleza, que alguma vez foi sua marca distintiva, agora era substituída pelo horror e pela feiura do corrupto. Com o passar dos séculos, a transformação de Lúcifer e dos seus tornou-se irreversível. Não apenas haviam mudado fisicamente, mas seus corações haviam endurecido, selando sua condenação. Já não se lembravam da paz que um dia conheceram. Haviam esquecido a pureza que refletiam no início de sua existência. Haviam se transformado no oposto de tudo o que Deus havia criado. Seres de pura maldade, carentes de compaixão, incapazes de amar. O inferno, sob seu domínio, não era apenas sua prisão, mas um reflexo de sua queda. Um lugar onde a beleza havia sido substituída pelo sofrimento e pela escuridão. E o pior de tudo, seu destino já não era o de serem redimidos. Haviam rejeitado a luz de tal forma que agora só existiam para ser uma representação eterna do ódio, da vingança e da rejeição à criação divina. Lúcifer e os anjos caídos haviam sido o que de mais belo o céu havia criado. Haviam sido portadores da luz, refletindo a glória de Deus em seu ser. Mas ao cair, tornaram-se a mais pura representação do oposto de tudo o que Deus havia feito: a maldade absoluta, o vazio do desespero, a rebelião sem fim. E enquanto o tempo avançava no inferno, o reflexo do que alguma vez foram se desvanecia, até que só restava a mais pura essência da maldade, o ódio inquebrantável e a condenação eterna. Vivemos em um mundo que, muitas vezes, nos coloca no centro de uma batalha espiritual constante. A luta não é apenas exterior, mas também interior, enfrentando as tentações que o inimigo coloca ao nosso redor. Satanás, o inimigo de nossa alma, não busca apenas nossa queda, mas deseja desviar nosso olhar de Deus e nos levar pelo caminho do pecado e da destruição. Desde sua rebelião, Lúcifer fez de sua missão corromper tudo o que Deus criou, especialmente a humanidade, a joia da criação divina. Ao longo de nossas vidas, devemos estar atentos, pois o inimigo sempre buscará formas de nos tentar e nos afastar da verdade e do amor de Deus. A maneira mais eficaz de resistir às artimanhas do inimigo é manter uma vida de fé firme e constante. A fé não é apenas uma crença no invisível, mas uma confiança inquebrantável nas promessas de Deus, sabendo que Ele sempre está ao nosso lado, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. O próprio Jesus nos ensinou a importância da fé e da oração. Se Ele, sendo o Filho de Deus, se entregou à oração e à comunhão com seu Pai, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. Através da oração, podemos nos aproximar mais de Deus, expressar nossas preocupações, pedir-lhe força para resistir às tentações e renovar nossa determinação de segui-lo a cada dia. É importante entender que viver como Deus nos manda não é apenas uma questão de obedecer regras, mas de viver em humildade, deixando de lado o orgulho e o ego, que foram os causadores da queda de Lúcifer. O orgulho foi o que o levou a se rebelar contra seu Criador, a pensar que podia estar acima de Deus. Nós, ao contrário, devemos viver em humildade, reconhecendo que dependemos de Deus em todo momento. A humildade nos afasta das redes da vaidade e do egoísmo, que abrem portas ao pecado e à corrupção de nosso coração. Não se trata de buscar nossa glória, mas de refletir o amor de Cristo em cada ação, em cada palavra e em cada pensamento. O pecado, em muitas ocasiões, disfarça-se de algo atraente, algo que parece satisfazer nossas necessidades ou desejos momentâneos. Satanás sabe bem como lidar com nossas fraquezas e tentar nossa carne com o que parece ser bom.
mas que na realidade é destrutivo. A única forma de evitar cair nessas armadilhas é manter nossos corações alinhados com a vontade de Deus, buscando sua orientação em todo momento. A palavra de Deus, a Bíblia, é nossa bússola neste mundo cheio de confusão. Através dela, encontramos a verdade que nos sustenta e nos guia em cada passo. É na Escritura onde descobrimos o que Deus quer para nós e onde encontramos a sabedoria necessária para discernir entre o bem e o mal. Fazer parte da comunidade de crentes também é vital nesta luta. A igreja não é apenas um lugar de adoração, mas um refúgio e um apoio. Como membros do corpo de Cristo, ajudamos uns aos outros a nos manter firmes na fé, a orar pelos demais e a edificar os que se sentem fracos. Ninguém está sozinho na batalha espiritual. O inimigo pode tentar nos isolar, fazendo-nos sentir que somos os únicos que lutam. Mas a realidade é que, juntos em Cristo, somos mais fortes. A união dos irmãos na fé nos dá a força para resistir às tentações do inimigo e seguir em frente. A vida cristã não é fácil. É uma corrida de resistência, não uma corrida curta. Às vezes caímos, às vezes fraquejamos, mas o importante é nos levantarmos, nos arrependermos e seguir em frente. O pecado pode nos tocar, mas não devemos permitir que ele nos derrube. Deus é um Deus de segunda chance, de perdão e restauração. Cada dia é uma nova oportunidade para crescer na fé, para nos aproximarmos mais dele e para refletir seu amor no mundo. Embora o inimigo sempre busque nos afastar do caminho, com a ajuda de Deus, podemos vencer qualquer obstáculo e resistir a qualquer tentação. O amor e a luz de Deus são as armas mais poderosas que temos contra as forças do mal. Em seu amor encontramos a força para vencer qualquer escuridão que nos espreite. Ao seguir seu exemplo, viver com humildade e serviço e nos manter firmes na oração e na palavra, podemos evitar cair nas redes do inimigo. Lembremos que nossa verdadeira identidade está em Cristo, não nos desejos temporários deste mundo. Nele encontramos tudo o que precisamos para resistir e viver de acordo com sua vontade. No final, o que realmente importa não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes nos levantamos com sua graça e seguimos avançando rumo à salvação que ele nos prometeu. Vivemos dias em que muitas pessoas sabem falar de Deus, mas poucas realmente refletem Deus no seu modo de viver. Em um mundo marcado pela pressa, pela frieza, pela maldade e pelo egoísmo, a pergunta que precisamos fazer não é apenas se conhecemos a palavra, mas se estamos praticando aquilo que Cristo nos ensinou. Porque não basta levantar as mãos na igreja e fechar o coração para o próximo na vida real. Não basta dizer que ama a Deus, se não consegue tratar com respeito quem está ao seu lado. Não basta falar de salvação, se continua vivendo como se o sangue de Jesus não tivesse poder para transformar o caráter, o coração e as atitudes de uma pessoa. O Senhor nos chamou para uma vida diferente. Uma vida que não segue os padrões deste mundo, mas que reflete a luz de Cristo em cada detalhe do dia a dia. E essa transformação começa nas pequenas coisas. Começa na forma como falamos com a nossa família, na maneira como tratamos um irmão, um vizinho, um amigo, um desconhecido. Começa no respeito, na honestidade, na misericórdia, na paciência e no amor. Porque a verdadeira fé não aparece apenas em momentos de culto, mas se revela principalmente na rotina, quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo, quando só Deus vê. Muitas vezes, as pessoas querem viver uma vida espiritual forte, mas ignoram princípios básicos que Deus deixou muito claros. Amar ao próximo, não roubar, não matar, não mentir, não desejar o mal, não agir com injustiça, não viver em engano. Esses mandamentos não foram dados apenas como regras frias, mas como expressão da vontade santa de Deus para a convivência humana. Quando o homem se afasta desses princípios, o coração se corrompe, a sociedade se destrói e o pecado passa a dominar tudo. Mas quando o homem se volta para Deus e decide obedecer à sua palavra, a vida começa a florescer de forma diferente. Amar ao próximo não é um detalhe opcional da vida cristã. É uma marca indispensável de quem realmente conheceu a Cristo.
Amar o próximo é tratar com dignidade, mesmo quando não se concorda. É não humilhar, não ferir, não desprezar. É escolher não responder o mal com o mal. É olhar para o outro como alguém criado por Deus. E isso é tão profundo porque vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais insensíveis. Falta compaixão, falta empatia, falta temor. Muitos se acostumaram a machucar com palavras, a agir com arrogância, a passar por cima dos outros, como se isso fosse normal. Mas não é normal diante de Deus. O coração que foi tocado por Cristo não sente prazer em ferir. Ele aprende a servir, a perdoar e a amar. Da mesma forma, não roubar vai muito além de não tomar algo material de alguém. Há pessoas que roubam a paz dos outros com suas atitudes, roubam a confiança por causa da mentira, roubam a dignidade através da humilhação, roubam oportunidades por causa da injustiça. Deus vê tudo isso. O pecado nem sempre aparece apenas em grandes escândalos. Muitas vezes, ele está escondido em práticas que foram normalizadas, mas continuam sendo ofensa ao Senhor. Quem quer viver debaixo da graça precisa entender que honestidade não é apenas uma qualidade humana, é uma expressão de obediência a Deus. O cristão verdadeiro precisa ser confiável, íntegro e limpo em suas intenções. E quando falamos não matar, também precisamos entender que o coração pode matar antes mesmo das mãos. A Bíblia nos ensina que o ódio, a ira descontrolada, a violência cultivada no interior, tudo isso é grave diante de Deus. Há palavras que matam sonhos, há atitudes que matam esperanças, há comportamentos que destroem almas por dentro. Quantas pessoas estão feridas por causa da crueldade de outras? Quantas carregam marcas profundas porque alguém escolheu agir sem amor? Por isso, viver em Cristo é permitir que o Espírito Santo trate o nosso interior. É abandonar a raiva, o desejo de vingança, o prazer em ver o outro cair. Jesus nos chama para uma vida de reconciliação, de paz e de pureza no coração. Mas precisamos deixar uma verdade muito clara. Nós não somos salvos por nossas obras. Não é por sermos bons, educados ou corretos que conquistamos a salvação. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica do pecado. É o sacrifício de Jesus na cruz que nos oferece perdão, redenção e vida eterna. Nenhum ser humano poderia se salvar sozinho, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso, Cristo veio. Ele tomou sobre si a culpa que era nossa. Ele carregou a condenação que nós merecíamos. Ele derramou seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, essa graça que salva também transforma. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus não pode continuar vivendo de qualquer maneira, como se nada tivesse acontecido. A cruz não é licença para o pecado. A cruz é o lugar onde o velho homem morre. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele muda prioridades, muda pensamentos, muda comportamentos. A pessoa pode até ainda lutar com fraquezas, mas ela já não ama mais o pecado como antes. Ela passa a desejar santidade, passa a querer agradar a Deus, passa a sentir tristeza quando erra e alegria quando obedece. Isso é sinal de que o Espírito Santo está operando por dentro. O nosso dia a dia precisa refletir essa nova vida. Em casa, no trabalho, na rua, na internet, em todo lugar. Precisamos aprender a viver como pessoas que pertencem ao reino de Deus. Isso significa agir com verdade, com justiça e com amor. Significa escolher o perdão quando a carne quer vingança. Significa escolher a humildade quando o orgulho quer dominar. Significa escolher a honestidade quando a mentira parece mais fácil. Significa escolher a bondade quando o mundo ensina a frieza. Ser cristão não é apenas carregar um nome, é carregar um testemunho. E talvez a grande reflexão de hoje seja esta: se todos nós vivêssemos realmente aquilo que Cristo ensinou, como seria o mundo ao nosso redor? Como seriam as famílias se houvesse mais perdão? Como seriam as amizades se houvesse mais lealdade? Como seriam as cidades se houvesse mais honestidade?
Como seriam os relacionamentos se houvesse mais amor ao próximo?